Alô, minha gente! Muito boa tarde! Estamos aqui juntos, super, hiper, mega conectados. Afinal de contas, racismo e representatividade. O caso Cadê Nossa Boneca? Esse diálogo vai começar neste momento, idealizado pela ONG Avante. Eu quero agradecer muitíssimo pelo convite de mediar esse debate com duas personalidades das melhores. Alessandra Calixto, muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente também. A Alessandra Calixto, que vai ser nossa intérprete. E eu já quero convidar Milene Alves, psicóloga, publicitária e idealizadora da campanha Cadê Nossa Boneca? Boa tarde. Boa tarde, Rita. Que bom estar aqui com você para falar sobre esse trabalho, esse projeto que é tão importante e que, enfim, eu acho que todo espaço que a gente puder para falar sobre isso é muito bem-vindo. Exatamente. Ó, a gente está ao vivo, não só no YouTube, mas também no Facebook, viu? Do Cadê Nossa Boneca? Então, fiquem à vontade para comentar, perguntar, demandar, debater e expandir esse assunto nas suas rodas. A gente está vivendo agora um momento de acirramento de ideias, de uma campanha de desinformação, uma organização da desinformação muito forte. Então, a gente combate colocando luz em várias questões e trazendo a informação correta para as pessoas, né? Porque eu acho que a educação se faz assim. E por falar nisso, vamos chamar ela, Ana Marcílio, psicóloga, consultora associada da Avante, Educação e Mobilização Social, e idealizadora da campanha Cadê Nossa Boneca? Oi, Ana. Alô, alô. Oi, Milene. Oi, Alessandra. Prazer enorme estar aqui. Oi, oi. E a gente está vendo o poder das redes sociais, o poder da internet, porque a Ana está em um ponto do estado. Eu estou aqui em Salvador. A Milene está em Salvador também? Estou. Milene também em Salvador, Alessandra em Salvador, mas tem gente acompanhando a gente de qualquer lugar. E isso é massa, né? A gente tem aprendido a se comunicar através dessas ferramentas que estavam aí disponibilizadas, mas a gente não utilizava tanto, pelo menos falando do meu caso, eu não utilizava tanto, e agora a gente tem a possibilidade de promover debates, discussões, diálogos, conversas das mais profícuas, das mais produtivas, como essa aqui. Bom, eu vou começar, né, perguntando exatamente, porque tem muita gente que sabe do Cadê Nossa Boneca, que ouve falar, mas a gênese, o início, Milene, eu queria que você contasse para a gente como foi que você idealizou esse projeto, de que forma, a partir do quê, e em que momento a gente está agora em 2020? Então, muito boa essa pergunta, porque é muito interessante para a gente relembrar, né? Lá atrás, há mais de 4 anos atrás, foi um pouquinho antes de 2016, eu, Ana e Raquel Rocha, que é uma amiga querida e também foi associada da Avante, né? Todas nós fomos associadas da Avante em algum momento, né? A Ana está aí à frente da Avante esse tempo todo, mas nós estivemos juntas. E como amigas, estávamos falando sobre um fato muito curioso, no momento de fazer uma doação de brinquedos para uma associação comunitária. Percebemos que, dentre todas as bonecas que foram arrecadadas, todas elas eram brancas, né? Para uma comunidade que majoritariamente era negra, né? Crianças que majoritariamente eram negras. Naquele momento foi interessante porque eu e Ana somos mães de crianças negras, né? Raquel está sempre também próxima e tem entes queridos também negros. E naquele momento a gente se apercebeu disso, que não era só uma questão daquela doação, mas era uma questão da nossa sociedade como um todo. E foi interessante, Rita, porque eu não sei o seu caso, mas eu me apercebi naquele momento que na minha história, eu já com 40 anos, eu percebi que na minha história eu não tinha tido bonecas negras. Então, é interessante porque, como um fato, conseguiu trazer uma série de reflexões e entendimentos, insights, que naquele momento eram muito importantes. Eu, como mãe de uma menina negra, fazendo todo um esforço naquele momento para achar bonecas negras, e olha o esforço, né? Que é quase que item de colecionador aqui no Brasil, né? E muitas vezes a gente tinha que trazer de fora, alguém viajava, trazia, e essas reflexões a gente ficou com elas e também entendeu que era importante expandir,
fazer com que outras pessoas pudessem refletir junto com a gente, não só sobre a ausência de bonecas negras, mas sobre todas as consequências que essa ausência podem trazer, não só para a criança, como também para os adultos, né? Porque o brincar faz parte da nossa formação, a boneca é importantíssima no processo de brincar, né? Na autoidentificação, e isso foi fazendo também com que a gente pudesse refletir, e eu pessoalmente refleti, sobre que dificuldades, questões minhas enquanto de autoidentificação, de autoaceitação, das minhas características, dos meus traços, do meu cabelo, dos meus lábios grossos, talvez tivesse a ver, talvez não, com certeza teve a ver com a ausência dessas representações, né? E o brinquedo é uma delas, e a boneca é uma delas. Ana, é exatamente isso. É exatamente isso, Milene, porque o importante da representatividade que a gente fala tanto, né? E a gente está trazendo isso hoje para o nosso diálogo também, é a pessoa se ver, se encontrar naquele meio social, né? A primeira ambiência da vida das pessoas é a família. Então, é preciso que as crianças, com todas as ferramentas que elas utilizam, né, para a educação mesmo, para a formação de ser, elas se vejam. Quando você falou isso, né, eu lembrei imediatamente das minhas bonecas preferidas da infância, que são referência até hoje lá em casa, porque elas existem ainda. Que massa. Barbie, né? E é uma Barbie branca, de linha, né? Aquela cintura que não existe, aquelas pernas, uma top model, né? Não é uma boneca. Sim. E uma bate-palminha da nossa época, né? Bate-palminha. Pois é, bate-palminha que é da nossa época, que também é branca com cabelo loiro, quase branco, inclusive. Então, caucasiana total, absolutamente nada. Uma menina preta de Piripiri, do subúrbio ferroviário de Salvador, mas era o que tinha, né? E eu lembro que eu todo preso aqui, com uma franjinha, com papel celofane para não despintear, né? Porque ainda tem isso, não basta ser eurocêntrico, tem que estar comportada, ser bonitinha, arrumada. Quadrada. Minha querida. Sério. Ana, eu queria que você falasse isso, assim, nesse processo da educação e da formação de uma criança, a importância dessas referências. Então, a gente sentava e conversava, né? Começamos muito conversando como é que foi o impacto na nossa infância. E aí, desse ponto aí, uma coisa que eu me lembro muito, assim, de minha escola, a maioria das minhas colegas tinham cabelos pretos, castanhos, entre preto e castanho, né? Porque a gente, Bahia, né? Salvador, o louro não é o fenótipo mais comum. Então, aí passam-se anos e a gente se reencontra, eu me encontro com Micra, porque Micra Milene, Milene foi colega de minha irmã no Girassol, certo? Então, assim, aí a gente se encontra, depois a gente teve outras reconexões familiares ainda ao longo da vida, e Raquel também foi colega de minha irmã no social. Então, a gente tinha umas conexões, assim, de quando éramos mais novas. E se eu olho hoje para as minhas amigas, todas elas são louras, ou minhas colegas, nem todas são minhas amigas hoje, né? Mas as minhas colegas de escola, é porque a gente não encontra mais, mas as minhas colegas de escola, elas viraram louras e elas não eram louras. Então, a lourificação, por muito tempo, eu me considerava assim, menos adulta porque eu não tinha ficado loura. Mas eu não vou ficar loura, porque para isso, né, não é um processo de adultização. Você vê a simbologia do negócio, né? Então, eu vi que quando você vai ficando mais velho, você vai ficando louro. Não é branco, não é cabelo branco, é louro. Da onde vem isso? Será que não tem a ver com a Barbie? Porque eu não tive Barbie, nunca tive Barbie. Então, será que não tem a ver com esse tipo de boneca que se consumia naquela época? E aí, as minhas bonecas, né? A minha mãe, ela trazia, ela viajava, meus pais viajavam bastante, então ela sempre trazia recordações, e eram bonecas para mim e para minha irmã, só que bonecas típicas. E quando havia possibilidade, ela trazia sempre assim, parecida conosco. Então, invariavelmente, as minhas bonecas tinham cabelo mais escuros, mais moreninhas, mais... Então, eu sempre tive esse tipo de bonecas. Minhas bonecas não eram bonecas louras.
né? Mas eu entendo o lugar de privilégio que eu tinha para poder encontrar em torno do mundo bonecas que não fossem louras, né? E também o privilégio de ter uma mãe, por exemplo, que nunca tolerou essas bonecas de cintura fina, ponta de pé, né? Usando salto alto, que eu não uso até hoje o salto alto. Eu não uso até hoje o salto alto. Então, assim, o quanto isso marca uma pessoa, né? A cintura fina, o quanto houve de mulheres que fizeram cirurgias e transformações corporais para ter cinturas finas. Não vou falar nem do peito, nem da bunda, vou me ater à cintura fina. Mas como a gente se transmuta a partir de modelos criados. E quando é que esses modelos começam a ser pautados na nossa vida? Não é quando a gente começa a assistir filme com aquela estrela gatíssima, não, já adultos. Eles vêm de muito pequenos. Essa construção se dá muito, 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 numa fase muito inicial. Ao ponto de que a desconstrução é difícil de fazer. Ao ponto de Milene só conseguir se tocar que as bonecas dela não tinham a representatividade dela na vida dela depois de grande, porque isso está tão posto como sendo o normal. Normal é não ter boneca preta. Normal é não ter nem boneca de cabelo escuro ou de outra nacionalidade. Eu tive, por exemplo, a minha primeira boneca preta, eu não sabia que ela era preta, eu vim saber a partir do Cadê Nossa Boneca. Eu ganhei nessa de minha mãe trazer uma boneca de uma cor para mim, de outra cor para minha irmã. Ela trouxe duas inuits, dois esquimós. Um esquimó branco com a roupa branca e de pele clara e um esquimó preto com a roupa mais escura. Super, eu tenho a minha até hoje. E aí, quando a gente começou a conversar sobre isso, lá no aconchego da Zuzu, né, Mica, que a gente se encontrava na hora do almoço, porque não era uma coisa assim do trabalho, era uma coisa nossa. Então, a gente marcava algumas sextas-feiras, eu, Raquel e Micra, vamos almoçar ali no aconchego da Zuzu. Aí a gente ia, se reunia e ficava conversando, viajando nessa temática. E aí, a partir dessas conversas, eu fui na minha bonequinha, que ainda existe até hoje, ela não está aqui comigo porque eu não estou em casa. Mas eu fui na minha bonequinha, olhei para ela e ela era preta, eu fiz, gente, a minha boneca é preta. Eu tinha essa impressão, mas eu não tinha essa dimensão do negócio. Né? E de tão longe que ela veio, né? Ela precisou vir de tão longe, né? Você em Salvador, que 80% da população se autodeclara preta, negra, né? Que é o pardo ou preta, e ela precisou vir de longe, um esquimó. Isso também eu acho interessante, só fazer um recorte aí do que você fala, porque é óbvio que as coisas melhoraram, né? É óbvio que a situação melhorou da minha realidade como criança para a realidade da minha filha, que hoje tem 14. Óbvio que a gente tem outros símbolos, né? Não só bonecas, mas outros símbolos que ela pode se espelhar. A gente tem atrizes, a gente tem cantoras, a gente tem outros modelos, né, internacionais, Miss Brasil, Miss Universo, que antes a gente não tinha, né? Então, acho que a gente é da mesma geração, a gente realmente não tinha. Mas quando a gente vai para o brinquedo, que isso também é uma das coisas que a gente se pergunta até hoje, é por que isso ainda não mudou. Porque quando a gente vai para a pesquisa, isso foi um dos movimentos que a gente fez, porque, como a Ana falou, nesses almoços a gente queria fazer tudo, né? A gente queria fazer um catálogo de bonequeiras, a gente queria fazer um mapa das lojas que vendiam, e aí, em algum momento, a gente decidiu que era importante a gente fazer um levantamento para entender como era a situação no Brasil, para entender se era uma realidade só do nosso olhar ou se era algo factual mesmo. E quando a gente vai para o brinquedo, e aí pensando que a gente está agora na terceira onda, né? Tudo começou em 2016, 2018 a gente fez de novo, e agora 2020 a terceira onda. Quase nada muda. 6,3%, 7%, 6%. A gente ainda deu uma caidinha agora, né? E o percentual de bonecas negras é muito pequeno e fica ali naquela mesma faixa, né? Se a gente for falar dessa coisa de para mais e para menos, é como se nada tivesse mudado, né? Milene, e pelos dados, né? Pelo que vocês já tabularam, você e Ana, vocês acham, essa é a minha impressão, né? Completamente
Vocês acham que a fabricação dessas bonecas, desses brinquedos, ainda é muito artesanal? Que a maior parte desse contingente, que ainda é pouco, é artesanal e a indústria ainda não se tocou? Produzir em larga escala, por exemplo, não há? Quando a gente fala do levantamento, só para também explicar para todo mundo, o nosso levantamento, como é que ele é feito? Desde o primeiro momento, com a mesma metodologia, a gente vai até o site da Brinq, que é a Associação Brasileira que rege os fabricantes de brinquedos no Brasil, porque eles são ali associados, fiscalizados, né? De alguma forma controlados, todas as normas de segurança, etc. Daquele site, a gente entra no catálogo de cada um dos fabricantes, entende qual produz bonecas, e dentro de cada um dos produtores de bonecas, nós quantificamos quantas bonecas negras existem. Então, desse total, né, dos fabricantes oficiais, ou seja, estamos falando de indústria, né? Fabricantes oficiais, desse total, 6% é negra. Quando você fala do artesanal, é interessantíssimo, porque de todas as possibilidades que a gente pensou, uma delas, inesperada, aconteceu e foi belíssima. Ao longo do processo, bonequeiras do Brasil inteiro começaram a aparecer e a oferecer seus portfólios para a gente. Então, na nossa página do Facebook, a gente tem um álbum onde a gente catalogou todas essas bonequeiras que nos procurou e nos procuram, continuam nos procurando, né, Ana? Porque é espontâneo e é contínuo. Elas trazem e a gente já estava lá das centenas. Agora, a gente não fez uma quantificação dessa produção, que aí é muito mais complexo de se fazer, mas o que a gente percebe é que, sim, na ausência do produto industrial, mulheres maravilhosas, talentosíssimas de todo o Brasil se colocaram a suprir essa necessidade, porque atrás de cada uma das produtoras tem uma narrativa. Ah, minha filha nasceu e não tinha boneca negra. Ah, minha neta nasceu e não tinha boneca negra. Quis porque minha sobrinha procurou e não tinha. Então, são histórias lindas e bonecas belíssimas também. Ai, que ótimo. Gente, olha, a gente está no YouTube do Avante ONG, mas também no Facebook do Cadê Minha Boneca, lá onde Milene acabou de dizer que você pode ver esse catálogo, né, dessas bonequeiras, dessas mulheres que têm chegado com seus produtos, apresentado e tentado diminuir essa diferença que a gente está tratando aqui nessa live. E mais bonequeiras de todo o país estão lá mostrando seu trabalho, se habilitando e vão continuar procurando o movimento Cadê a Sua Boneca. Agora, deixa eu te contar uma coisa, estão chegando aqui alguns comentários, mas Ana quer falar, depois eu vou para os comentários. Vá, Ana, desculpe. O movimento foi crescendo e as professoras também começaram a entrar nessa história, muita professora de escola pública falando da narrativa da dificuldade de comprar bonecas, compor um acervo de bonecas que pudesse representar a turma de crianças que elas tinham na escola. E aí uma diretora de uma escola no Ceará comprou uma boneca preta para circular entre as crianças elas levavam para casa e traziam de volta, porque ela não tinha condições de comprar muitas, certo? E aí uma avó ficou super solidária e fez uma boneca preta. Aí de pano, né? Porque a outra era uma bebê grande, de vinílica e tudo mais. Aí essa avó foi lá, fez uma boneca. Então, a escola que antes não tinha nenhuma, desperta aí para a necessidade, a partir dela, ela entrou em conexão com a campanha, né? E aí se ligou que isso era uma dificuldade na escola dela também, essa diretora, né? Comprou a boneca, aí a avó, assim, o buraco é tão assim que na hora que você lança o negócio, você vê que a avó na hora comprou, foi lá, fez a boneca e deu para a diretora para crescer o negócio, né? Então são vários pequenos contos desses que foram elevando a história assim do Cadê Nossa Boneca ao quadrado, ao cubo, não sei, foi muito legal, é bem interessante. Que massa isso. E é importante, você falou em conto agora, e me veio que a gente também, na nossa infância, hoje ainda assim, mas eu acho que tinha uma presença muito marcante na nossa geração, dos contos de fadas, como eles eram contados e como essa representação nos atingia pontualmente, assim, né, dessa mente infantil e dessa ambiência
infantil, tanto na escola quanto em casa. E, pelo menos, os tradicionais, os contos de fadas tradicionais, as princesas, mesmo que tenham passado por privação, mesmo que sejam pobrinhas, são todas brancas. Mesmo que tenham dormido milhões de anos, que espetaram o dedo numa coisa lá amaldiçoada. Enfim, são todas brancas, loiras e magras e com cinturas de Barbie e aquela história toda. E vivem para sempre. E eu tenho visto ainda hoje, a única, pelo menos dos contos de fada modernos, né, se chama assim de contos de fada ainda, Frozen. Né, eu vejo muitas meninas de Frozen. Com gelo e tal, e, no fim das contas tem a ver também com essa questão hegemônica europeia, eurocêntrica, e teve uma discussão há pouco tempo de eu não vou lembrar o nome, gente, porque eu não sou boa de conto de fada nem na minha época, mas teve uma discussão agora, né, de uma dessas princesas que é negra, e houve um movimento nas redes sociais, inclusive, das pessoas, porque não tem nada a ver, porque na história a representação dela no cinema vai ser com uma atriz negra, uma coisa assim. A Pequena Sereia, não é isso? Isso, pronto, Milene, ela mesma. E não tem nada a ver, não sei o quê. E eu lia comentários sobre a discussão que eu não acreditava, gente. E quando você clicava em cada pessoa que ia no perfil, pessoas, enfim, jovens, pessoas com a mente pseudo-aberta, pessoas que têm acesso ao conhecimento. Então, tem esse engendramento também, né, que imita, né, que suplanta, na verdade, a descoberta da infância para as outras cores. Hoje eu recebi, até postei na minha rede social, uma caixa, porque a gente não teve isso, né, então eu fico encantada com essa. Meu filho que vai fazer 3 anos. Da Amora, a Amora boneca. Nossa parceira maravilhosa, Gel. Amo. E que elas agora estão fazendo umas caixas de lápis de cera com de pele. E é maravilhoso, né? Então, Milene, me salve com esses contos. E eu acho interessante isso quando você fala sobre Frozen, porque a gente já tem a Princesa e o Sapo, né? Que é a Tiana, já tem Moana, já tem outras tonalidades. Mas eu acho que a gente também tem que destacar uma coisa, que é o poder do marketing. O poder do marketing que está por trás de Frozen, ele é 10 vezes maior do que o poder do marketing que está por trás da Princesa e o Sapo. Mesmo existindo, sendo Disney, tendo filme, para achar a princesa Tiana foi muito mais difícil do que achar Frozen, que tinha de todos os tamanhos, que tinha todos os aparelhos e objetos, mochilas e etc. Tem também um direcionamento da grana, que eu acho que é importante a gente dizer, para reforçar ou manter esses modelos que são modelos eurocêntricos, que estão nos brinquedos, estão também nos ícones da adolescência, estão em outros ícones sociais. E aí é interessante a gente falar de representatividade, porque, óbvio, a gente importa muitas narrativas, né? Em narrativas de filmes, de séries de TV, de desenhos animados, que vão muitas vezes virar merchandising, e aí vão virar bonecas, personagens, e, né? Toda em fantasias, né? Então, tem todo um aparato que vem junto com esse dinheiro do marketing, e a gente importa muito da Europa e da América do Norte. Então, quando a gente fala de narrativa, e é lindo quando a gente fala das bonequeiras, porque é como se a gente estivesse se apropriando das nossas narrativas, né? Eu acho que a gente precisa se apropriar dessas narrativas que vão contar histórias de outros personagens, que vão trazer outros símbolos mais nossos. Como a Ana falou, a gente está falando da boneca negra porque realmente ela não existe e por trás dela vem uma série de ausências que são extremamente importantes para reforçar o racismo estrutural, né? Ou atualizar o racismo estrutural. Então, isso é uma coisa que a gente precisa dar conta, perceber, né? Somos todos filhos desse racismo estrutural que é Brasil, né? Então, como é que a gente suplanta isso? A gente precisa recontar nossas histórias,
a gente precisa se ver e se representar nos nossos símbolos desejáveis, né? Naquilo que a gente propaga como bom, bonito, belo, né? A gente precisa trazer mais para perto. Então, justamente para afastar todo o pessoal do mimimi que vem toda vez que a gente fala de racismo estrutural, o que a gente quer é ser mais brasileiro, né? A gente quer ser mais brasileiro, é olhar e ver algo parecido com a gente, né? E aí, sim, se afirmar, se valorizar, achar bacana, porque a gente é um pouco Europa, a gente é um pouco índio, mas a gente é muito África também. Vamos achar bacana ter cabelo cacheado, vamos achar bacana ter trança, vamos achar bacana ter pele escura, porque faz parte do que a gente é, do que a gente fala, do que a gente come. Por que não pode estar nos nossos símbolos de beleza também, né? Então, acho que a reflexão é por aí. É como a gente constrói outras narrativas, né? Como a gente constrói outro Brasil, como é que a gente constrói outro povo brasileiro. Eu acho que, no final, é importante colocar isso, porque todo mundo ganha. Não é só a criança negra que ganha, não é só a menina adolescente que ganha, porque já vai crescer com um pouquinho menos de trauma do que eu cresci, com um pouquinho mais facilidade de se aceitar do que foi para a nossa geração, né? Como é que a gente consegue... De se relacionar com essa sociedade. Com essa sociedade. E a criança branca também, porque ela vai entender ali que esse é o Brasil dela, que aquela outra boneca representa o coleguinha dela, que também é bonito, que também é bacana, que também é inteligente, que também é potente. Então, são muitas questões que nós todos, enquanto coletividade, ganhamos, sabe? A gente fala, às vezes, assim, né, Mica, que se o racismo estrutural ele faz com que a gente desintencionalmente seja racista, a gente tem que colocar a intenção nos atos não racistas, na desconstrução do racismo. Ela não vai se dar de forma desintencional, é com intenção. Exato. Então, o foco no Cadê Nossa Boneca é assim, a intenção, desde a infância, o racismo ele é perverso, ele atinge todas as crianças brasileiras. É claro que com as crianças negras ele é de uma perversidade atroz e muito maior, mas ele atinge a nós todos. A nossa sociedade ela é fraturada, ela é violenta, a gente não consegue conviver entre nós mesmos, a gente tem uma série de grades, de muros, de barras, de armas, nos privando de viver em comunidade, porque a gente não consegue viver conosco mesmo, porque a gente não se aceita. Então, desde pequeno, a gente tem que criar desconstruir esse padrão, e as bonecas, como representatividade do humano, né, que o boneco ele é uma representação do ser humano, ele precisa representar esse humano que é o humano do Brasil. Nós, todos, né, ele não pode ser esse humano fracionado e seccionado, porque aí realmente é muito difícil ser criança assim. Né? E realmente, para quem já teve a oportunidade de testemunhar uma criança recebendo uma boneca e se identificando com ela, aquele sorriso, aquela expressão, pô, parece comigo, a gente não esquece mais, não esquece, que é bonito mais de ver. Então, eu acho que é mexer um pouco nisso, na intencionalidade. E, Ana, quando você fala da construção, né, que a construção é tão forte, é tão arraigada, que é bem difícil a desconstrução, mesmo quando a gente já tem consciência, quando a gente estuda, quando a gente debruça sobre o assunto, quando a gente já está adulta e já experimentou várias coisas, que eu estava pensando aqui em algumas questões, e num exemplo que a Ana Paula Changani postou na rede social dela há muito tempo. Ana Paula, que é apresentadora, empreendedora, modista, como diria minha avó, modista, marca. E ela tem uma filha, né, uma filha preta, criança ainda, eu não sei quantos anos a filha dela tem, mas criança ainda, e ela contou um caso com imagem da filha dela, que sempre descia, não queria mais descer para brincar no play. Isso muito antes da pandemia, nem se fala. Não queria mais descer para brincar no play. Ela é filha única e não queria descer para brincar com as coleguinhas de prédio, né, aquilo, do parquinho, do pega-pega, enfim, as brincadeiras infantis. E aí ela resolveu observar. A menina não dizia
exatamente o que era. E aí, ela foi e ficou olhando e gravou as meninas, 3 ou 4 menininhas brancas, brincando ali e tal, e deixando a coleguinha preta, a filha de Ana Paula, num canto. Gente, é uma cena É que violento, né? é muito violento. Eu, quando vi e ouvindo a narrativa, né, de Ana Paula, que é a mãe da criança, e assim, é isso, ela não quer mais descer para brincar. E aí, quando ela chegou, acolheu, abraçou e perguntou e tal, ela falou: Não, mamãe, fica tranquila. Elas não gostam de brincar comigo. Elas nunca brincam comigo. Eu brinco sozinha. Então, sabe, gente, isso é muito forte, isso é muito ruim. Muito duro, muito Seja duro. observado pela sociedade. A sociedade brasileira precisa se fazer respeitar. Não é um problema da menina, da mãe da menina que é discriminada, das meninas que discriminam e sua família. É um problema de todo mundo. Enfim, Exatamente. se não for de todo mundo tomar conta, a gente vai viver nesse estado de coisas. Eu sempre falo isso o tempo todo, para ver se as pessoas começam a entender. Gente, tem um bocado de comentário, vou ler alguns, tá? Peraí, antes da gente continuar. Alessandra Gregório manda um oi, Mari Brasil também, Rodney Alves deseja uma boa live para todo mundo, Isabel Mendes, beijos, carinhos e amores para todo mundo aqui, peraí que tá rodando, Ana Luísa Burato, que delícia estar aqui em mais um Conexões da Avante, sou da Avante com muito orgulho, Micra, que prazer lhe rever, good vibe. Beijo, Ana. Liliane Lopes também dá uma boa tarde. Liliane está vendo a gente pelo Facebook, o Facebook do Cadê Minha Boneca, eu acho que é. Alessandra Gregório diz: Nós, na educação, principalmente na educação infantil, temos tantas dificuldades, reflexo dessa cultura tão devastadora. Verdade. Mariana Deodato também dá um salve aqui. Gisela Tapioca, olha só, participando. Gisela querida. Oi, queridos, cadê nossa boneca? Cariacica e Bacabeira tem bonecas Amora no acervo das escolas. Aí, ó. Ai, que bacana. Oi, Milene, conversamos por telefone. Gisela diz para você. Oi, Gisela. Simone Serra também dá uma boa tarde. Hamilton Borges Onirê diz: Aninha, sigam Cadê Nossa Boneca no Facebook, minha gente. Cadê Nossa Boneca? A ONG também aqui. Eita, que chegou mais coisa. Elisângela Meirelles diz: Rita, e o mais interessante é que até hoje nossas meninas pretas realizam a associação de seus corpos com essas princesas, desses tradicionais contos de fadas. Exatamente, que temos formas completamente diferentes, né, gente? Por favor. Georgia Nunes diz: que discussão necessária. Gisela, sim, com certeza, aprendendo e sempre. Georgia da Amora, né? Gel. Amora. André Marc Lapierre, Ana, je ne comprends rien, mas je suis bien contente de voir. Com ele, viu? Porque eu gastei o francês todo que tinha. É meu irmão francês. Eu tenho familiares que eu tenho meus familiares. Eu adoto, eu tenho mães em várias partes do mundo, eu tenho irmãos também por aí. Arrasou. Esse é Marc André, de Quebec. Rosângela diz: como professora, vi muitas Agora o meninas... Hamilton está trazendo aí. Vou com a Hamilton. Rosângela diz: como professora, vi muitas meninas se identificarem com a boneca preta. E Hamilton Borges Onirê diz: um boneco com fenótipo branco pode levar pessoas adultas a preferirem pessoas brancas e claras em detrimento de pretos retintos, o que tem levado à eliminação de gente preta junto com as balas. Os pretos retintos somos hoje 8%. Ganinha. E assim, pior ainda é quando essa dificuldade de admirar pessoas pretas passam pela dificuldade de se admirar a si próprio, né? Então, a gente vem investindo nessa ideia de bonecas pretas, porque é preciso que a gente goste da gente mesmo desde pequeno. Minhas colegas ficaram louras e minhas colegas ficaram de cabelos lisos. E não são coisas que acontecem com a idade, são coisas que realmente acontecem com racismo estrutural. Assim, tá mais do que posto, eu acho, isso daí. É muito difícil de lidar com
com símbolos que são completamente contrários a gente. E infância é símbolo, porque a criançada, ela vive no imaginário, ela tem essa capacidade de conexão com o simbólico, que às vezes a gente, adultos, já perdeu a conexão com a natureza, com o simbólico, com o ancestral, a gente às vezes não consegue manter essa conexão. Mas a criança tem isso muito vivo. Muito vivo. Então, a gente realmente tem que trabalhar esse simbólico, a simbologia, desde a infância, porque Micra no início falou assim, a gente já avançou, já tem modelo, já tem miss, já tem atriz, já tem personagem principal, já tem maquiagem, produto de cabelo, Exato. mas não tem boneca, não tem boneca. Ainda não chegamos lá. Então, realmente, a caminhada é longa. Esse ano e a Milton foi a inspiração, a doação foi para ele, foi para a comunidade com as quais ele trabalhava, né? E aí eu fui entregar as bonecas e disse, gente, não vai dar certo essas bonecas, não vai dar certo. Mas era que sim. É interessante, porque quando a gente fala... Esse ano, quando a gente lançou os dados da pesquisa, né, da terceira onda, a gente foi um pouco mais provocativo do que a gente foi nos anos passados, justamente porque a gente percebeu nos 4 últimos anos, né, desde quando a gente começou a fazer pesquisa, o quanto houve uma revolução de símbolos, novos produtos, como a Ana citou, produtos de cabelo. O Google lançou um documento chamado Revolução dos Cachos, onde ele mostrou aquela onda da transição capilar, o que foi aquilo, né? Um grande boom de busca de informação, foram as pessoas começando a aceitar as suas características de origem afrodescendente no Brasil, e todas as marcas de produtos de beleza correram atrás disso, e lançaram vários produtos muito interessantes, empoderantes, né? E a gente viu isso vir na maquiagem, a gente viu isso acontecer até na indústria publicitária, mais personagens negros, né? Ainda poucos, mas com um pouco mais de protagonismo. E aí, esse ano, a gente perguntou por que a indústria de brinquedos não evolui? O que acontece nesse setor? Porque o que a gente percebe também é que essa indústria que muda e se volta para os traços, né, de origem afrodescendente, ela não ela não está fazendo justiça social, ela está em busca de lucro, né? A estimativa de 2017 é que o mercado consumidor de pessoas negras ou pardas já representavam já movimentariam mais de 1,5 trilhão no Brasil. A gente está falando de um movimento de poder aquisitivo que foi sendo ganho, com isso, mais exigência. Então, o negro quer ser mais representado, ele quer ter produtos mais focados para o seu estereótipo. E isso foi fazendo com que o mercado de produção, seja lá qual for o segmento, seguisse. Mas por que a indústria de brinquedos não muda? Essa é a grande pergunta que a gente fez esse ano. É isso. Eu arrisco um palpite que sempre dá muita confusão quando eu falo, então eu vou falar mesmo, tá? Porque as crianças pretas, meninos ou meninas, não é de direito viver a infância. As crianças pretas, para serem moralizadas, educadas, disciplinadas, precisam viver uma outra infância, que não essa que a gente fala da brincadeira, da ludicidade, da falta mesmo isso para a idade, né? A cada idade a gente vai adquirindo mais responsabilidades dentro do seu universo. As pessoas não têm paciência com crianças pretas. As crianças pretas são sempre, né, subjugadas. E essa ficha caiu no dia que eu pari, assim, né? Porque na gravidez é ainda tudo muito romantizado, né? Tudo muito fofinho. Então, vocês também são mães e já passaram pela fase que eu estou passando, né? Da primeira infância com seus filhos e filha. Podem testemunhar isso melhor do que eu e já ter isso elaborado. Porque, assim, o que eu vejo é que sempre para os meninos e meninas pretas há uma impaciência, assim, há
a uma coisa, né? Porque não é o fofinho, não é o bebezinho, o bebê da marquinha XYZ, né? Bebê, Não é bebê Johnson, né? Isso, não queria falar deles, mas enfim. Não é o bebê da marca tal. Não é o bebê da marca tal, sabe? Não é o bebê que está na fralda. Não é o bebê que está no pacote de fralda. Gente, a criança preta não tem fralda, a criança preta não toma banho com sabonete, a criança preta não usa os produtinhos todos, né, dali de bebê. Não há essa. Então, é negada a infância para estas crianças. E preciso que essas crianças trabalhem logo, tenham logo uma ocupação em casa, na vida, tenham obrigações, porque tem que ser desse jeito, senão vai dar para ruim. E complementando isso que você fala, Rita, o que ainda é mais cruel nesse sentido, tem a ausência nos espaços de desejo, de encantamento, né, que a infância, né, branca normalmente reina, e também está protagonizando os espaços de pobreza, de necessidade, que são os sinais, são as favelas, então, talvez sim, exista aí um imaginário ainda mais cruel com a infância, que possa estar influenciando esse movimento da indústria. Para essas crianças, porque não há esse poder aquisitivo, né, Milene, dos pais, para esses brinquedos, não precisa se gastar com isso, porque qualquer coisa brinquedo, sucata vira brinquedo, que aí é utilizando os signos mais perversos, signos que são úteis no processo de educação, mexendo com a criatividade dessas crianças, mas fazendo essa inversão de... É fácil não, gente. Minha desculpa. Aninha ia falar alguma coisa? Acho que não. Não, eu acho que Rita foi bem assertiva, assim, um foco muito, muito crucial, assim, a não permissão de ter infância, de viver a potência, de viver a vida da criança, entendeu? De ter liberdade. É uma domesticação de corpos, um controle de corpos, e no corpo negro é muito controle do corpo o tempo inteiro. E isso na infância, porque o controle de corpo na infância é terror das crianças, né? E é isso que acontece com a criança negra. O corpo dela é muito mais controlado, e controlado nesse nível do brincar, da limitação e da inibição do direito ao brincar, de viver, de se soltar, de se sujar, porque criança se suja, faz bagunça, entendeu? E a criança negra, ela nem pode andar. Se for uma criança negra rica, por exemplo, tem que estar sempre limpo, para mostrar que é negra e rica, não se misturar, entendeu? Então, assim, é realmente muito controle de corpo, é muito controle corporal. E esse não direito à infância, que vem... A gente vai matando o sujeito negro desde muito cedo e aos pouquinhos, né? E uma pergunta que eu sempre levo comigo assim, é quando é que a gente... Para mim, ser criança e sonhar, né, fantasia tá na mesma dimensão ali, faz parte, né? E com a criança negra, com as crianças que vivem em comunidades pobres e faveladas, você vai ver que a possibilidade de sonhar, ela acaba muito mais cedo. Muito mais cedo. O contato com a realidade nua, crua e dura é muito cedo. Você limita ali o sonho, e você limita o sonho quando você limita o símbolo também. Então, porque sonho é símbolo, né? Então, se você não tem a simbologia negra também ali preponderante, essa criança vai sonhar com o quê? Se a boneca chique é a boneca loura, se a boneca rica é a boneca loura, se a boneca médica é a boneca loura, se a boneca... Qualquer boneca é a boneca loura, não interessa, na verdade, as bonecas são todas louras, ela nunca vai ser boneca. Então, é muito cruel e é muito cedo. É muito cedo que você destrói a possibilidade de uma criança pequena, preta, ser criança. A destruição é muito cedo, você tolhe muito cedo, você questiona tudo muito cedo. Então, é muito difícil. E é nessa não permissão de ser. Você não pode ser criança, você não pode ser negro, o Ismael está falando assim, você não pode ser negro. Não é permitido ao negro ser negro. Então, também não vai ser permitido a ele ser criança. Na verdade, não é permitido ser. E aí, enfim, eu fiquei muito feliz e triste, né? Foi muito assertiva mesmo a fala de Rita, eu fiquei bem impactada, foi mais isso.
E eu acho que eu também fico, porque quando a gente fala de lógica de mercado, a gente não percebe que, ainda que o dinheiro seja tão potente, tão importante na nossa sociedade, existem coisas muito mais fortes que controlam até o fluxo do dinheiro, né? Que é quase que impossível você dizer assim, como você vai deixar de ganhar dinheiro, né? Mas ainda assim, existem travas, existem estruturas que são ainda mais potentes, que impedem uma mudança como essa, por exemplo, que é o que a gente vem chamando a atenção. E eu fico pensando, no fim, pouca coisa mudou da escravidão para cá, né? Porque a gente está falando de modelo eurocêntrico nos nossos símbolos, a gente está falando de não permissão de viver ou de ser enquanto negro. Então, realmente, é duro, é fundo, é profundo, é complexo. E aí, mais uma vez, reforçando o que a Ana falou mais cedo, do quão importante é que a gente seja, de fato, ativo e consciente nesse processo de mudança. A gente não vai mudar parado, só observando, né? A gente vai precisar, de fato, falar sobre o assunto, exigir que se fale, provocar reflexão de que não está refletindo, né? Ser mais questionador, por exemplo, como a gente foi esse ano e dei uma chacoalhada e dizer por quê? Porque a indústria tem que se pronunciar e responder, né? A partir da ótica dela. Ou então, reagir, né? Eu acho que a gente precisa continuar fazendo isso. E uma coisa, não sei se é porque, enfim, toda a comunicação, né? Trabalho pela informação, que eu abri a live dizendo isso. A gente está vivendo, nesse momento, uma campanha de desinformação em todas as áreas do conhecimento, por conta do advento das fake news, né? Das notícias falsas, por conta da compreensão de mandatários que a sua verdade é que deve ser aquela, estabelecida e passada adiante, por conta da própria preguiça e desinformação das pessoas que têm acesso à informação, que têm internet banda larga, que têm smartphone de geração, mas por associação dos seus ideais, pouco se importando se aquilo é verdadeiro ou falso, passa adiante e cria verdadeiros equívocos que, para fazer um desmentido, é a mesma coisa que ela estava falando, né? De novo, para construir uma mentira é muito fácil, espalha rápido. Para desmentir, para desconstruir, fazer o caminho contrário, dá um trabalho danado, e a gente ainda está, ainda hoje, convivendo com isso. E a gente tem um país que não se respeita, né? Um país que diz claramente, através dos seus signos, dos seus símbolos, através do soterramento da história do Brasil, nega o período mais vergonhoso da humanidade, que é a escravidão. Gente, a gente tem 400 anos de escravidão neste país, o último país do Ocidente a abolir a escravatura, não por nada, mas porque o modelo já não se comportava no mundo. Um país que fez essa migração da Europa, né, de pessoas da Europa, trazendo essas pessoas, essas famílias inteiras, em condições de terra, de propriedade, de vida, né? O convite para vir ao Novo Mundo, para fazer uma civilização num processo descarado de branqueamento, porque já tínhamos aqui, sim, negros escravizados, indígenas desenvolvidos e indígenas sem teto, né? Sem terra, sem teto. E a gente não conta isso na escola, a gente não diz isso. É aquilo que Milene falou, a gente precisa se apropriar da nossa história, falar para os mais novos e combater as mentiras que os mais velhos ou acreditam ou foram ensinados a acreditar. Exato. Minha gente, eu vou seguir com os comments, tá? Sim. Ismael, a gente citou Ismael aqui, mas Ismael mandou uma sequência, eu vou ler tudo, tá bom? Boa noite, gente linda, não é dado o direito das crianças negras serem negras, mas isso deve a quê? Eu só tenho medo de culpabilizar a família, saca? O que pode um corpo negro é o que o Sodré vai chamar de semiocídio. Acho que a gente comentou, né? A gente falou, Ismael. Rodney Alves diz, é proibido falar do candomblé, por exemplo, na escola. É mesmo. Daí já estamos comprometendo a própria manifestação plena dos corpos e suas representações. Gente, mas não pode, o país é laico, a laicidade está lá na Constituição. Não pode.
Mora em Minas Gerais, Constituição essa, no Estado Livre, com Constituinte, de 88, a Constituição Cidadã, que tem gente aí achando que não foi desse jeito, da forma, por favor, deem um Google. Falar as coisas. Ana Medina diz, mora em Minas Gerais e faço boneca negra de pano. Aqui a dificuldade começa na compra da matéria-prima. É muito mais fácil você achar tecidos bege, rosinha, americano cru do que marrom e preto. Olha o negócio da cor da pele. Americano cru. Americano cru é ótimo. Acaba que as nossas bonecas ficam mais caras, dificultando as vendas. Aí percebi, o racismo também é forte na indústria. Sim. Ó, gente, tem uma coisa de candomblé que eu sempre falo e que também dá uma confusão, que é herança. Gente, você vai na festa de candomblé, eu não consigo imaginar na África setentrional, né, uma festa com babados, bicos e aninhas, como se acabasse de chegar a corte portuguesa. Porque aquela representação de muito tecido, né, de muito cetim, de muito brocado, aquilo não é africano. Aquilo é herança. A mudança de roupa dentro do rito é uma herança eurocêntrica. E com isso eu não estou fazendo nenhum juízo, nem que sim, nem que não. É só um fato. Ponto. Era a matéria-prima que tinha, né? Também. Tem mais gente aqui? Não, vai chegando. Gente, vocês podem continuar mandando as suas mensagens, participando aqui do nosso diálogo. A gente está falando sobre racismo e representatividade. Cadê nossa boneca? A gente está ao vivo no YouTube da ONG Avante e também no Facebook do Cadê Nossa Boneca. Aproveite, vá lá e compartilhe com todo mundo. Chame todo mundo para essa discussão, não só aqui nesse momento, mas na vida. Aumente seu repertório, discuta isso na sua casa, veja os armários das suas crianças, veja quais são as cores das bonecas que tem lá, para quem tem filhos na primeira infância, o que recebe de informação disso vinda da escola. Eu sei que agora a gente está nesse momento de pausa, mas o que recebe disso vinda da escola, questione também os professores, as professoras, o que está sendo debatido e discutido por lá, porque representatividade importa, somos mais de 50%, né, entre pretos e pardos, dessa população brasileira, de acordo com a pesquisa nacional de domicílios feita pelo IBGE em 2019. Dessa porcentagem, as mulheres pretas, que são a base dessa sociedade, somos maioria. Em contrapartida, não temos essa representação na equivalência, né, em vários espaços de poder, em várias ambiências, e quando galgamos isso, ainda somos as questionadoras, as mimizentas, as. Né, Milene? Agora, esse tópico aí do preço, né? Eu e Micra, a gente achou que a gente ia mais rápido conseguir solucionar o problema da indústria e mostrar para ela que tem muita gente querendo comprar boneca premida, até que seja daquela marca da cinturia fina, certo? Até que seja com cinturia fina e com salto alto. Muita gente quer comprar boneca preta. Então, a gente achou que a gente rapidinho ia conseguir superar esse problema da indústria e íamos chegar num outro problema que atinge também a coisa da boneca preta, que é o fato de que, por elas serem mais raras, elas são itens de coleção, elas são lindas, geralmente, quando se faz, né? Eu não estou falando da boneca porque a gente tem um pouquinho... A gente não é expert de boneca, né, Micra? Mas a gente vai aprendendo a trabalhar com isso. Então, assim, a gente já percebeu qual é a diferença, como é que é? Porque a pesquisa, como o Micra falou, né, a gente vai lá e olha os modelos de bonecas produzidos. Então, como é que está essa diversificação hoje? E a gente olha a indústria brasileira, tá? Porque a gente já tem recebido perguntas, não aqui na live, mas assim, tá incorporando tais e tais e tais bonecas, então tais e tais bonecas não fazem parte da indústria brasileira de bonecas. E essas a gente não está olhando. Por exemplo, as bonecas da Disney, que são as bonecas, elas não estão aqui no nosso cômputo de bonecas. Consideradas, certo? Exato. Porque elas não estão ali, outra boneca. Tipo, para meu filho eu comprei, eu encontrei um pequeno Muhammad Ali, boxer. E dei meu filho, ele se amarrou no Muhammad Ali, mas esse boneco não é brasileiro. Ele não está contando. Inclusive, a gente só tem quase as bonecas, nem tem os bonecos, porque os bonecos eles não são da indústria brasileira.
São mais as bonecas. Tipo Pantera Negra, não é brasileira. Não, não. Entendi. Então você tem a boneca que é branca, sei lá, eu não sei o nome dela, mas ela tem um bebê branco e tem um bebê preto. Aí tem aquele outro tipo de bebê que tem um branco e tem um preto, entendeu? Então, é mais ou menos assim que se dá a diversidade. Quando você vai para essas bonecas mais elaboradas, elas custam mais caras. As bonecas pretas são quase itens de colecionadores. Primeiro você tem que rodar muito para buscar, e às vezes, quando não é essa boneca, que é uma versão branca e uma versão preta, quando é uma boneca realmente uma boneca preta, ela custa mais caro do que a branca. Ela é um item mais de um valor mais alto. Então, você dificulta ainda mais o acesso se você não encontra ele num valor compatível. Então, isso é um ponto que a gente queria trabalhar muito. Só que a gente demorou... exatamente. A gente demorou muito mais, porque a gente achou que hoje, assim, no terceiro pesquisa, a gente já ia ter uma porcentagem maior de bonecas assim, brasileiras, produzidas, mais diversas, não rolou. Esse sonho não acabou, porque a gente vai continuar, mas o tempo que a gente dimensionou vai ter que ser mais alongado. Para depois a gente ter vislumbrado a continuidade. A continuidade, a gente vai em cima dos preços. Eu espero que a gente nem precise ir acima dos preços, que elas já sejam lançadas de uma maneira mais equitativa também, essas novas lindas bonecas que eu sei que vão surgir, cada vez que a gente fala sobre isso, vai surgir mais bonecas pretas, eu sei disso, né? Eu estou confiando nisso. E aí, além, né? Confiantíssima, né? E além disso, a gente quer, antes de tudo, também é conseguir mudar a vitrine, porque imagina o que é. O que é para uma criança brasileira, normal, mediana, passando pela média brasileira, lembrando desses 50% preto, o que seria para essa criança que está lá com seu 1 metro de altura, andando pelas vitrines das lojas de brinquedo, e elas encontrassem uma vitrine toda cheia de bonequinha preta, em vez de ser essa vitrine toda cheia de bonequinha branca e loura, né? A diferença que isso ia fazer na nossa vida. Para as crianças brancas e para as crianças pretas. Porque as crianças que não são pretas, que são mais caras, poderiam dizer, olha, a vida é muito mais do que aquilo que eu tenho. E aí, quando eu estiver aqui nessa vida real, fora do condomínio ou fora do shopping, eu não preciso ficar com medo dessa gente que está aí ao meu redor, porque isso é só gente, que nem eu. É só criança, é só gente. Então, desconstruir esse racismo que tem encastelado as pessoas mais claras e mais ricas financeiramente, né? A gente poderia ajudar muito a viver uma vida muito mais tranquila para todos nós. Se a gente tivesse uma representatividade mais equitativa, mais real. Não vou nem dizer, nem vou falar em igualdade. Eu vou falar algo mais de acordo com o que é a vida. Porque a vida não é essa branquitude, não é essa louritude, não é esse tipo de bebê, a vida é mais que isso. E se a gente não tem essa dimensão que a vida é mais que isso, desde pequeno a gente cresce com medo. A gente cresce sem poder andar na rua com medo. Que vida é essa? Que vida é essa que a gente tem que ficar atrás de grades com medo? Porque a gente não tem a menor ideia de que o nosso vizinho é apenas um vizinho, apenas uma pessoa, apenas uma criança, apenas mais um sujeito como eu. Então, assim, não tem... Se a gente não desconstruir isso do lado do pessoal do privilégio branco, aquelas que estão sentadas no privilégio branco não percebem o quanto estão enclausuradas. Claro que se beneficia de muitos privilégios, mas é ainda muito sofrido. Não é uma vivência fácil, não é confortável e não é de bem-estar. A gente não tem liberdade, a gente não consegue conviver com o outro, a gente não se sente bem. Então, assim, que vivência é essa que nós estamos tendo nesse país? Que é completamente... É um fosso de desigualdade, é um fosso de violência e a gente não se dá bem. Então, é para todo mundo. Quando a gente começou com essa campanha, não é por causa que as crianças pretas, coitadinhas, precisam de bonecas pretas, não. É porque esse formato de vida que a gente tem está fazendo bem, fazendo mal a todo mundo. A todo mundo. Né? Distorcido demais, é irreal demais. E a negação também, né? Por conta disso tudo que você falou, e Milene há pouco estava dizendo sobre, talvez, atenção sobre representação, representatividade, a negação, muitas pessoas pretas que têm essa dificuldade da autoaceitação, dos seus traços, da cor da sua pele, quanto mais retinto, mais problemas
a pessoa terá ao longo da vida por conta tão somente da cor da sua pele e pela acepção que as pessoas fazem com isso. Então, eu que sou uma preta sem dúvida, né, de que sou preta, preta retinta desde sempre, então sei exatamente do que estou falando, e nessa condição de mulher preta nordestina, até um momento da vida suburbana, porque vivi no subúrbio ferroviário até os 13 anos e estudava na cidade, né, como a gente chama, em colégio tradicional, e quando ia para casa, né, na hora de ir para casa, dizia, ah, não, você mora onde? E as pessoas moravam em Brotas, moravam no Canela, no Garcia, no Campo Grande, no Piripiri, e as pessoas não se sabia para que lado era Piripiri, né? Falar de subúrbio ferroviário era falar de uma coisa muito longa da escola, uma viagem, tudo muito distante, tudo muito difícil e tudo muito pobre, né? Era tudo muito pobre, como se as pessoas que morassem em bairros mais afastados do centro e no subúrbio fossem todas dignas de pena. Então, essa condição, ninguém quer ficar nesse bolsão. Ninguém quer ficar como sendo feio ou a feia, como sendo a pessoa que tem o cabelo que não é representado em nenhum lugar. Então, os alisamentos de cabelo, os afinamentos de nariz, os clareamentos, soube há pouco, que tem agora o negócio de clareamento, você soube disso, Milene? A clareamento de axila, de virilha. Exato. Tem clareamento, os clareamentos de partes do corpo, para ficar mais, enfim, mais aprazível, sei lá. As modificações, e aí junta, e ainda mais a nossa interseção é muito maior, né, de mulher, de preta, de si. Quando junta isso, é uma pressão na cabeça. É muita carga, né? Não dá para ver aqui, né, mas eu tenho um monte de cabelo branco. Você falando, né, de que mulher não fica velha, mulher fica loira. Gente, é uma agonia. E você não vai pintar, não? Não, meu cabelo é um ato político, eu não vou pintar, porque primeiro não me incomoda, segundo conta uma história, e terceiro é um ato político mesmo, porque mulher que não mulher de cabelo branco é esculhambada, né? Uma mulher que não se... Homem de cabelo branco, preto ou branco... É uma graça, né? É um charme, é uma bossa. Minha gente, por favor. Rita, quando você falou sobre essa questão da identificação, eu li um livro recentemente, mais uma dessas coisas que a gente demora para descobrir, mesmo tendo feito psicologia, que é da psicanalista e doutora também, né, Neuza Souza Santos, que até já faleceu, da UFRJ. E ela tem um livro que se fala Tornar-se Negro. E ele fala justamente... A tese dela é justamente, à luz da psicanálise, falar sobre essas ausências de elementos que fazem com que seja muito difícil para um negro desejar ser negro, porque ele não é um corpo que se coloca como objeto de desejo, desde o seu nascimento, por todas essas crueldades que a gente já falou aqui. E o que eu acho mais interessante é que quando, por exemplo, a gente cita o IBGE, o tempo inteiro a gente está falando, né? O IBGE é o quê? Ele fala sobre a autodeclaração, ou seja, eu preciso dizer que eu sou negro, eu preciso dizer que eu sou preto, para que eu vire um dado que vai ser compilado e vai falar sobre a sociedade brasileira. E uma das notícias que eu li enquanto a gente estava construindo ali o texto da pesquisa, é que nos últimos censos, o número de pessoas que se autodeclaram pretas, aí no recorte da Bahia, aumentou. Esse dado é bom por um lado, porque ele diz, opa, as pessoas se sentiram mais à vontade para se autodeclarar pretas, né? Que aí, lembrando para todo mundo, quando a gente fala de negro no Brasil, a gente está falando de preto e pardo, né? Tem uma mistura aí que dá uma invisibilidade grande do que a gente é. E quando a gente fala de autodeclarar, a gente está falando que a pessoa tem que dizer que ela é. Então, imagine que se eu sou uma pessoa que passa por todo esse processo cruel de autoidentificação, e eu tenho, de repente, uma mãe branca, ou né, alguma ascendência branca, mesmo sendo retinta como eu tenho a possibilidade
de oficialmente, diante do órgão que faz o censo brasileiro, dizer que eu sou branca. Existe essa possibilidade. O que o censor vai escrever ali é o que você disser, não é o que ele vê. Então, entenda aí, mais uma vez, que você fala sobre o país que não se respeita do lado bom, no sentido de se ver, de se olhar, de se conhecer, de se entender e de se valorizar. Então, quando a gente fala sobre essas ausências de símbolos de valorização da nossa afrodescendência, quando a gente fala desse lugar que não é de objeto de desejo, né? É de valorização, aí citando novamente esse texto de Neuza Souza Santos, eu fico ainda pensando que nesse montante de pardo, que no final o Brasil é pardo, né? Toda a discussão que está se falando sobre miscigenação no Brasil hoje é justamente dessa construção sobre esse contingente pardo, que sempre foi assim, então o Brasil é misturado, não tem racismo estrutural não, porque é todo mundo misturado, 90% é pardo. O que desses pardos são pessoas que não conseguem se ver como negros, porque não conseguem se olhar como negros, se perceber como negros, se valorizar como os negros, se desejar como negros. Então, olha todas as consequências que a gente tem dessas ausências e dessas não possibilidades. A gente aqui está humildemente falando sobre boneca como um dos símbolos e pela profundidade que é tratado o contexto da infância, né? Dessa vulnerabilidade que você absorve sem ter muito recurso de ponderar, de desconstruir, você absorve, você vai absorvendo e aquilo vai ficando, né? Como a Ana disse, para desconstruir é muito difícil depois. Haja terapia, né? Haja terapia. Então, e mesmo com toda a terapia, já é difícil. Então, a gente, de fato, está mexendo e está trazendo luz para reflexões que falam de nós como brasileiros de uma forma muito profunda. Muito profunda. Eu fico pensando, quando eu falo da distorção, é uma distorção psicológica mesmo, social e material, no final das contas, quando a gente diz que a gente é 80% parda, eu nem sei como é que está essa flutuação. 50. Tem uma distorção desse pardo, 50% pardo, tem uma distorção aí gritante, com certeza. Não, é 56% negra. Isso, 56% negra, inclusive pretos e pardos. Exato. 8% pretos. Então, assim, a gente tá falando de um país que não se respeita, que não se percebe, porque tem todas essas questões, né? Tem todas essas não possibilidades. E que bom seria, né? Se a gente pudesse ter a tranquilidade de se ver. Só isso. Só a tranquilidade de se ver. Minha filha, né? Maravilhoso. Gente, tem umas pessoas aqui circulando aqui atrás. Mas é porque daqui a pouco eu tenho outra live. Tá bom, então, a gente também já está no tempo, né? A segunda. É assim, é uma atrás da outra. Então, eles chegaram para montar a estrutura da segunda. Desculpe, audiência, essa interferência, mas é porque vai ser um projeto encadeado no outro hoje. Mas, Fábio, enquanto você falava, Milene, Fábio Fragli, acho que é isso, Fábio Fragli, diz: boa tarde, eu dei início à fabricação de bonecas de vinil, e a primeira da coleção é preta. Como pequeno empreendedor, eu tenho dificuldade de fabricar produtos no nosso país. Meu projeto empacou porque não consegui quem faça o enraizamento dos cabelos, entre outras dificuldades. Mas não irei desistir. Gostaria muito de conversar melhor com vocês sobre isso. Ai, Fábio, que boa notícia. E a gente te dá super força. Vamos conversar sim, que a gente puder ajudar aí em articulação e colocar você em contato com outras produtoras como você que estão por ali, né, na nossa comunidade. Conte com a gente sim. A gente quer que esse projeto dê certo. Gente, tem uma coisa também que eu acho importante da gente falar, Ana, Ana voltou, que eu acho importante da gente falar, e aí são 6h10, a gente já vai se encaminhando aqui, porque
são os mecanismos de combate, né? A gente tem o Cadê essa boneca, Cadê Sua Boneca, que traz dados, que fomenta a discussão, que pressiona indústria e consumidores, e a gente precisa lembrar que há uma rede, né, antirracista no nosso país, e que foi criada para que utilizemos. Então, em Salvador, a gente tem o Observatório Nelson Mandela, da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, a gente tem as delegacias territoriais que estão habilitadas, pelo menos em tese, para receber as denúncias de racismo e injúria racial, então as pessoas não devem se furtar a isso, se você foi vítima, se você conhece alguém que é vítima, que seja na fase que for da vida, denuncie e leve o inquérito à justiça. Não se furte a isso. É preciso que moralizemos esse país e as condutas, e eu acredito ainda nas instituições, né? Eu ainda tenho esperança nas instituições, porque senão a gente não vai acreditar em quase mais nada, e é preciso que façamos isso. E o Ministério Público da Bahia lançou uma ferramenta já há alguns anos chamada Mapa do Racismo, justamente para recepcionar denúncias de racismo e injúria racial e também das intolerâncias de toda a ordem, inclusive a intolerância religiosa, que está ali na interseção com tudo isso que a gente está tratando desse Estado, né, do Estado no sentido lato, né, Estado brasileiro, desse Estado edificado em bases racistas e que a gente tem que combater para que a gente tenha, no ano que vem, né, tratar, por exemplo, se for anual esse encontro, tratar dessa questão e ter essa tranquilidade que Milene falou, comprovada em números, inclusive, né, em estatísticas. Fala, Aninha! Eu ia dizer assim que me inspirei a fazer um convite, já que com a indústria a gente não conseguiu ir tão rápido, de repente os lojistas que organizam suas vitrines pudessem começar a reorganizá-las e pensar um pouco melhor, com intenção, e botar aquelas bonecas pretas para frente, reorganizar suas vitrines, seus dispositivos de venda de boneca, né? Porque tem muita gente que vai na loja em busca, a gente sempre recebe também esse tipo de notícia, o pessoal procura e não encontra. Quando encontra, está lá atrás, a pessoa tem que subir para buscar no balcão. Então, enquanto a gente não consegue que se produza mais bonecas, quem sabe um convite aí para os lojistas reorganizarem seus espaços, pensando a criança brasileira. Eu acho que poderia ser interessante também. Porque nessa conversa toda do Cadê Nossa Boneca, a gente foi na indústria, a gente tinha pouca resposta da indústria, agora eles estão começando a responder nessa terceira rodada, na primeira a gente não teve muito. Mas os comerciantes dizem que não colocam porque não vende. E, ao mesmo tempo, o público diz que não compra porque não encontra. E aí a gente está querendo ajudar o comércio, a aquecer o comércio brasileiro, bota essa boneca na rua, porque tem muita gente para comprar. Muita gente para comprar. Boa. Diga, Milene. A gente tá... Agora a gente está terminando, na verdade, queria agradecer mais uma vez o momento, a conversa maravilhosa, né? Porque, enfim, várias reflexões aqui durante a conversa, né? O projeto é todo cheio de reflexões, mas a gente já aqui com a contribuição de Rita ainda refletiu ainda um pouco mais, já agregamos ainda mais outras, e eu acho que é muito bom quando a gente discute, porque a gente aprende mais e a gente reflete mais, e eu acho que a gente encontra melhores caminhos, né? E é isso, e todo mundo que assistiu, ouviu, participou também, eu agradeço, e essa conversa não acaba aqui, pode continuar nas nossas redes, enfim, a ideia é que ela cresça e evolua. Que massa. Passou um boneco preto aí, lindo. Atrás da Ana. Meu filho é apaixonado pelo seu, você sabe, né? Né? Então vamos se encontrar de novo, porque bora. Foi uma tarde, quer dizer, uma tarde não, foram algumas horinhas de brincadeira. Martim era muito pequenininho, vai fazer 3 anos agora, e foi apaixonite. A paixão. Lucas adora brincar com esses pequenininhos. Agora que ele fica fingindo que está com vergonha, mas toda hora ele passa. Mas minha filha, artista é assim, negócio do chá. Gente, eu quero agradecer a gente que está conosco até agora, as pessoas que foram chegando à medida que a gente foi aprofundando aqui a live. Para mim foi muito bom estar aqui,
né, junto com essas duas potências, Milene Alves e Ana, Aninha querida, porque às vezes a gente se encontra, mas é tudo muito rápido, né? Quer dizer, a gente se encontrava antes da pandemia. E é tudo de desenvolver o assunto, não dá tempo de conversar. Então, você veja que como a gente pôde, nesse momento, estar aqui reunido, conversando com outras pessoas, trazendo uma questão que é tão importante e balizadora de um discurso que todas nós, o tempo todo, ressaltamos e de uma tese que a gente trabalha diuturnamente, né? Porque para a Ana, eu acho que menos, mas para mim, para a Milene, é o tempo inteiro, porque está na cara, né? Está na pele, então é o tempo inteiro no fronte, debatendo essa questão do racismo e da representação no Estado brasileiro. Ana, obrigada. Milene, obrigada. Alessandra. Obrigada, Alessandra. Muito obrigada, viu? Obrigada para todo mundo. Selminha, Roberta, pessoal da Avante. Obrigada. Boa tarde para todo mundo. Lembrando, segue Cadê Minha Boneca no Facebook. Tem gente que está pelo Facebook, inclusive, assistindo a gente. Discute nas redes sociais, no Instagram também. E amplia isso, né? Coloca lá um botãozinho, compartilha para os mais chegados e para todo mundo que você segue, para todo mundo que te segue, porque é para aumentar o repertório e continuar falando sobre esses assuntos que são espinhosos, mas estritamente necessários para a gente ter um país que se respeite. E valorizemos o SUS, viu, minha gente? O SUS é nosso, é uma conquista brasileira. Até 1988, nesse país, a gente não tinha a universalização da saúde, a gente não tinha um sistema único de saúde, as pessoas só tinham acesso à saúde, imunização, tudo isso que a gente vê agora, ainda precarizado, sim, é verdade, mas uma carteira assinada, era o tal do INPS. Quem não se lembra do INPS? As novas gerações talvez não se lembrem, mas pesquise, tem tudo na internet, tem informação boa e de qualidade, então não deixemos privatizar o SUS, não é isso que a gente quer, não é isso que a gente precisa, não é isso que a gente necessita. Nem o SUS, nem a educação, certo? E assim, só mais uma coisa, então, além da indústria produzir, além do comércio vender, vamos comprar e vamos até doar bonecas pretas. Vamos inundar essa cidade de bonecas pretas. Rita, maior prazer foi conversar com você, já que a gente não se vê mais ao vivo e a cores, que se seja aqui no virtual. Muito obrigada, Mica e Alessandra, sempre um prazer. E vamos comprar as bonecas. A Mora Gel está aí. Quem é de escola, que pensa na lei 13 mil, eu esqueço o número, eu não sou boa com números, mas a lei é 13 mil e alguma coisa do ensino afro-brasileiro nas escolas. Isso. Comprem bonecas pretas para suas escolas. Para a criança da educação infantil, é uma ótima forma de você trazer a lei para a sala de aula, de uma maneira lúdica, divertida. Conversamos com Ana Marcílio, psicóloga, consultora associada da Avante, Educação e Mobilização Social, idealizadora da campanha Cadê Nossa Boneca, e também com Milene Alves, psicóloga, publicitária e também idealizadora da campanha Cadê Nossa Boneca. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Boa noite, minha gente. A gente se bate, conversa, discute, tudo por aqui. Quando puder, a gente se aproxima de novo. Obrigada, Milene. Alessandra, obrigada. Thank you.